Qual a mentira que você tem contado para você todos os dias quando você acorda? Qual a mentira que você tem contado todos os dias para você quando você acorda? Qual é a mentira que está te segurando na sua zona de conforto? Bom, quando eu falo sobre qual é a mentira que você está contando todos os dias para você, essa é uma frase de impacto, em que eu uso muito, e usei muito, por exemplo, quando eu, como coach, trabalhava com dependentes químicos. Uau! Sim! Qual a mentira que você está contando todo dia para você? Não, eu posso parar a hora que eu quiser. Eu estou no comando. Percebe? Nossa, Fradinho. Por exemplo, eu não preciso de alta performance. A minha performance está adequada àquilo que eu quero. E aí, no primeiro momento em que a sua família, em que você tem uma necessidade, uau! Ou, não, eu não preciso ainda, olha, esse negócio de ficar conversando com os outros, eu não preciso falar com os outros. Eu estou tranquilo, né? Eu posso dominar isso. Eu não preciso me relacionar com o outro. Uau! Eu não preciso trabalhar relacionamento interpessoal. Uau! E de repente você acaba percebendo que você perdeu o emprego porque você não tinha um bom relacionamento e a pessoa diz para você e você diz: é mentira, tá me perseguindo. Mas qual a mentira que você está contando para você todos os dias? Essa mentira que te segura na tua zona de conforto é ela que te prende e não libera o seu código empreendedor. E o seu código empreendedor não em uma determinada em todas as determinadas áreas da sua vida, mas em uma determinada área da sua vida. E isso é que é legal. Em uma determinada área da sua vida, ela está te segurando. E quando você olha para isso e começa a falar, peraí, então é o medo de reconhecer os erros. Peraí, mas então estamos falando de armadilhas da mente. Como trabalhar esses códigos? É trabalhar armadilhas da mente. Trabalhar o empreendedorismo é olhar para as armadilhas da mente. Uau, que legal! É olhar como gerenciamos isso. Então, a primeira armadilha da mente, o conformismo. Como eu me olho, como eu percebo, como eu significo, ressignifico as minhas crenças, o meu conforto, a minha zona de conforto. E a minha zona de conforto, ela pode ser um porto em que eu vou e volto, mas eu me aventuro no mar, né? Entenda essa aventura, né? Como o ato de você realmente se arriscar de maneira medida. Eu saio, né? Um dia tem tempestade, não saio. Mas quando não tem tempestade, eu me aventuro. Eu vou. Um dia tem tempo ruim, eu vou. Um dia tem necessidade de ficar mais tempo, eu fico. Então, assim, como eu vou e volto para esse porto seguro, exercitar isso é quebrar a armadilha do conformismo, que é a primeira armadilha da mente. A segunda é o coitadismo, vou pular. A terceira, o medo de reconhecer os erros. E daí, o medo de reconhecer os erros, né? A dificuldade que você tem de olhar e falar assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Que mentira que eu estou contando para mim todos os dias? O que é que eu estou falando para mim que não está me tirando da minha zona de conforto? O que é que está tirando? O que é que está acontecendo comigo que não deixa eu avançar, não deixa eu ir e voltar nessa zona de conforto? Ou seja, eu preciso flexibilizar, eu preciso trabalhar, ressignificar as minhas crenças, os meus hábitos. Então, por exemplo, se eu não sou uma pessoa desinibida, se eu não sou então eu vou trabalhar ferramentas para isso, eu vou aprender a regra dos 3 segundos na conexão para que eu possa trabalhar melhor meu relacionamento interpessoal, eu vou trabalhar uma série de ferramentas para que eu possa
assertivamente sair da minha zona de conforto e não ficar com medo de reconhecer os erros e principalmente qual a mentira que você está contando para você todos os dias para não fazer isso. A mesma coisa, eu posso ser uma pessoa de atitude, verdade, você pode até sair, mas todo dia você sai e vai até pertinho, só que os peixes maiores e que você precisa pegar estão um pouco mais longe e você então precisa ir mais longe. Então como é que você faz mais longe? Qual é a coragem que você tem que adquirir? Porque ali tem ondas mais altas. Então, quarta armadilha da mente, o que é? É o medo de correr riscos. E a partir do momento que eu também aprendo a correr riscos, ou seja, ao invés de eu mentir para mim, eu avalio o risco, tudo muda. Ao invés de eu mentir para mim, eu avalio o risco e aí então eu saio dessa zona de conforto, vou até o ponto em que eu preciso, ou seja, aonde eu quero chegar. Aonde eu estou? Eu estou na minha zona de conforto, mas aonde eu quero chegar? Uma pesquisa de Harvard diz que somente 10% das pessoas sabem aonde querem chegar. Olha que coisa incrível. E somente metade, 5%, sabem onde estão. Então quando você olha para isso, você fala assim, uau, né? Quando eu falo, qual a mentira que eu estou contando para mim todos os dias que não permite que eu saia das minhas zonas de conforto, a transformação é muito rápida. O processo de transformação começa porque ela é muito poderosa. E você também começa a trabalhar esse processo. E a hora que você vai dormir todos os dias e diz, uau, o que eu mudaria no meu dia de hoje? Peraí, por que eu menti para mim hoje? Eu não precisava, eu poderia ter feito isso diferente. E aí você trabalha um ciclo de 21 dias de ação. Então algumas pessoas, elas até são pessoas que são proativas. Então, você fala sobre proatividade e não resolve empreendedorismo. Por quê? Porque não é a proatividade, é como ela usa isso e como ela se liberta da sua zona de conforto, como ela se liberta trabalhando a possibilidade do erro, ela para de mentir para ela mesma que ela não está errando, que ela não está fazendo, que ela está deixando de lado. Então ela começa o quê? Ela não tem medo de reconhecer os seus erros, ou seja, hoje eu poderia ter ido um pouquinho além, e aí eu trabalho qual é o passo a passo para isso, e todos os dias eu dou um passo, e todos os dias antes de dormir, por que valeu a pena o dia de hoje, por que valeu a pena o dia de hoje, o que eu poderia ter feito diferente no meu passo a passo, uau! Começa a ficar uma ferramenta extremamente poderosa. Aí no meu segundo dia, terceiro dia, no final da minha semana, avalio minha meta, quanto eu caminhei. E depois, semanalmente, vou vendo as minhas metas e revisando os meus objetivos de médio prazo. Se ele tiver pelo menos 21 dias, você começa a ter um ciclo maravilhoso para ressignificar, para trabalhar e para enfrentar os seus problemas. E aí você pode escolher uma área da sua vida em que você precisa empreender, em que você precisa trabalhar e sair da sua zona de conforto e não matar a sua zona de conforto, em que você precisa curar essa armadilha da mente para que você possa então começar a assumir os seus erros e por que eu não estou saindo da minha zona de conforto e finalmente medir os riscos e correr os riscos que você precisa com a sua proatividade, porque também tem isso, sem TBC, tira a bunda da cadeira, não há processo empreendedor que chegue, porque eu preciso confrontar e ser confrontado e por isso a resiliência tão importante quando ela toca o empreendedorismo. Eu vou, eu volto, eu consegui. Então eu queria contar para vocês que o empreendedorismo é maravilhoso quando casa com a resiliência, que foi o nosso primeiro tema, quando ele trata das armadilhas da mente, quando você quer trabalhar esse processo empreendedor, você quer ser um grande empreendedor, então qual é a mentira que você está contando para você todos os dias? Às vezes a mentira é que o seu negócio está indo bem, e não é verdade. E se você não mudar o rumo, ele vai mal. Que você não está bem aonde você quer. E se você não mudar o rumo, se você não sair da zona de conforto, se você não buscar uma nova perspectiva profissional, vai mal, né? Ou então, você precisa dessa zona de conforto. Então, se você não sair da zona de conforto, sentar, estudar muito para passar num concurso público, e aí é um processo também empreendedor para ir para uma outra zona de conforto, talvez, mas uma outra zona de conforto em que você essencialmente não está mentindo para você todos os dias que você não gostaria de estar nela. Então olha só que processo interessante. Então as armadilhas da mente, elas estão
elas são muito significativas quando falamos de empreendedorismo. Então, primeira, conformismo. Segundo, coitadismo, que é o conformismo potencializado, né? É todo mundo girando em torno de você, ó céus, ó dia, ó azar, que não é elemento dessa nossa conversa. Depois, o medo de reconhecer os erros, o medo de correr, né? De você olhar e reconhecer e correr, errar, de fazer, que está intimamente ligado ao quarto, que é o medo de correr riscos. Então, espero que esse vídeo possa gerar uma reflexão bem positiva sobre tudo isso e principalmente que você saiba responder: qual é a mentira que eu estou contando para mim todos os dias quando eu acordo? Ou qual é a mentira que eu estou contando para mim todos os dias quando eu chego no meu trabalho, quando eu chego na minha empresa, quando eu olho para a pessoa que eu amo? E se você não muda, nada muda. E esse processo de mudança é o processo empreendedor que você pode trabalhar na sua vida.